Torcedores do Denver Broncos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E hoje trazemos aí um tópico bastante quente da nossa esfera, né, do nosso Twitter, da nossa comunicação, que é, né, a busca pelo novo head coach, né? E temos hoje, né, enquanto gravamos, temos aí todas as entrevistas, já pelo menos a primeira rodada delas concluída, e nada melhor do que trazer aí o coach Brian para falar com todos nós aí sobre esses candidatos a head coach do Denver Broncos. E nome esse que não deve demorar muito mais, né, Brian? Seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez pela participação. Fala, André. Obrigado pelo convite outra vez. A gente está aproveitando aqui o nosso ritual anual, né, de falar das mudanças no time, por que as coisas deram errado, quem vai ser o próximo head coach. Acho que já dá para a gente começar a escrever um livro aí, na perspectiva do fã de como, nesse ciclo vicioso que a gente entra aí desde que o Peyton Manning foi embora, né? Mas eu acho que não deve demorar, né? Eu acho que o posto, né, de head coach dos Broncos abriu cedo, e eu acho que era a intenção do Penner não competir muito pelo candidato que ele quer, né? Então, de repente, ser aí a primeira oferta, decidir quem é que ele quer e tentar ser a primeira oferta desse cara. Então, vamos ver, porque eu estou bem curioso. Eu acho que nesse ciclo, ainda mais do que no ciclo passado, eu não tenho um feeling assim certo, sabe? Assim, um feeling assim que eu acho, não, vai ser esse cara. Até no ciclo passado eu achava que ia ser o Hackett, queria que fosse o Hackett, mas esse ciclo agora eu não sei, né? Existem várias possibilidades aí. Fato é que no dia de hoje sabemos já que Jim Harbaugh voltou para a Universidade de Michigan, né? Um queridinho do Coach Brian. Para quem não sabe, o Brian é torcedor de Ohio, e Ohio e Michigan tem uma rivalidade enorme, né? Então por isso que ele não queria o Harbaugh em Denver. Se possível, não. Mas, né, então, como eu disse, já temos um candidato a menos, temos aí outros 7 candidatos que todos já entrevistaram, né? Não que o Jim Harbaugh não tivesse entrevistado, foi inclusive um dos primeiros, mas é uma mescla muito interessante de nomes, a gente vai começar trazendo para vocês e vamos trazer aí já o primeiro, né, que é o DeMeco Ryans, o mais jovem aí dos candidatos, tem somente 38 anos e uma carreira bem inicial ainda, né, como treinador, né? O histórico dele aí, ele foi quality control, né, defensivo do San Francisco 49ers em 2017, foi treinador de inside linebackers de 18 a 20 e é o atual coordenador defensivo do San Francisco 49ers. Brian, o que dá para a gente falar aí do DeMeco Ryans, um pouco da filosofia dele, como pode impactar aí o nosso ataque, principalmente, né, sendo um cara defensivo, né, e como pode impactar aí, consertar o Russell Wilson, né? Pois é, como eu falei no último vídeo que eu gravei com o Gustavo, eu não acho que consertar o Russell Wilson vai ser um critério de contratação, sabe? Eu acho que consertar o Russell Wilson vai cair muito em cima do Russell Wilson, mais do que no novo head coach, né? Mas eu gosto muito do DeMeco Ryans, eu não acho que... Eu ficaria muito surpreso se o Penner decidisse contratar o DeMeco Ryans, porque nesse ciclo de contratações, o que a gente percebe é que a tendência é você, desde sempre, né, historicamente na NFL, a tendência é você buscar o oposto do que você tinha. Né? Então, isso é amplamente debatido, é amplamente conversado aí nesse meio e na mídia. Então, as pessoas duvidam muito que o Penner busque um first-time head coach, né? Um head coach novato. Eu acho que essa é a única razão pela qual o DeMeco Ryans provavelmente não será considerado assim então como top 3, por exemplo, nesse processo. Eu ficaria muito surpreso. Mas o DeMeco Ryans claramente está construído para ser head coach na liga. Né? Ele foi, para quem não lembra de como o DeMeco Ryans era como jogador, ele foi por muito tempo um dos melhores inside linebackers da NFL. Né? Teve uma carreira aí com o Houston Texans, né? Então, por isso talvez as pessoas não conheçam tanto ele, mas ele fazia parte, ele era o líder da defesa nos melhores anos do J.J. Watt. Né? Então, naquela defesa, o DeMeco Ryans ele era o líder em campo. Sempre foi um cara conhecido por essa característica de liderança. Eu gosto muito da projeção de ex-jogadores que eram excelentes líderes, que eram capitães,
que começam a construir uma carreira como jogadores, né? E se tornam treinadores. Eu vejo o DeMeco muito parecido com o Mike Vrabel, em estilo, em como eu acho que ele seria como head coach, sabe? O Vrabel, ele foi um cara conhecido na carreira dele por ser um cara quieto, calado, assim, um cara low profile, né? E o Vrabel não tinha metade do talento que o DeMeco Ryans tinha, né? Então aí você vê a diferença entre os dois é que o Vrabel passou pelo circuito universitário primeiro e depois caiu na NFL. E o DeMeco Ryans, ele sempre esteve na NFL, mas ele começou desde do posto mais baixo, como você falou, né? O quality control, subiu e foi coordenador defensivo. Eu acho que um ponto positivo que ele tem aí é que ele tem o selo de aprovação contratada do Kyle Shanahan, né? E o Kyle Shanahan já mostrou que sabe contratar coordenadores defensivos. Ele mostrou que ele entende, ele sabe o que ele está procurando, ele sabe ver talento. E o DeMeco Ryans, ele tem já aí 2 temporadas de muito sucesso coordenando essa defesa. Outro dia eu estava no Twitter e vi um tweet que o J.J. Watt mandou sobre o DeMeco Ryans, né? Falando basicamente assim de que, cara, quando eu cheguei em Houston, eu tinha que comprar uma casa, eu comprei uma casa do outro lado da rua de onde o DeMeco Ryans morava, porque se ele achava que aquele lugar era bom para morar, era bom o suficiente para mim. Né? Então, e o J.J. Watt fala, esse cara está destinado para ser head coach. Então, eu acho que se ele cair na situação certa, ele vai ser um bom head coach. E, obviamente, eles vão ter uma boa defesa, né? Um time que contratar o DeMeco Ryans, mas tudo vai depender da contratação do coordenador ofensivo dele, né? Sendo um cara jovem, eu acho que ele está bem antenado em que tipo de trend a NFL está seguindo nesse lado da bola. Acredito que ele tentaria contratar alguém obscuro aí dentro do staff do Shanahan, né? Que ele deve conhecer e ninguém mais deve conhecer. Ou nas árvores, né? Aí McVay, Cleveland, né? Com o Stefanski, ou o próprio Mike McDaniel lá, deve ter algum assistente também que esses caras devem estar de olho, né? Então, o meu palpite é que ele vai ser contratado pelo Texans, né? Esse é o meu palpite. Eles precisam de vibe positiva e mídia positiva. Ele morou muitos anos em Houston, então eu acho que ele seria um cara queridinho da galera lá também. Exato, ele estaria disposto a assumir o projeto, né? Ele tem uma relação com os donos já, né? Desde o tempo como jogador. Então, esse seria o meu palpite. Mas eu não ficaria triste se contratassem o DeMeco Ryans em Denver, mas eu ficaria muito surpreso se ele fosse nossa decisão. Talvez não seja a melhor fit nem para o DeMeco, nem para o Denver Broncos, né? Eu também acho que, como eu falei nos grupos, né? Entrevistar o DeMeco Ryans e outros caras que estão crescendo aí como coordenadores é um dever de casa que tem que ser feito até para conhecer esses caras, o que eles pensam, que eles estão ditando essas tendências novas, né? Então, é um dever de casa que tem que ser muito bem feito, e é um dever de casa que também fizemos com o segundo candidato, né, que foi o Raheem Morris, né, um outro jovem de 46 anos, também do lado defensivo, vem aí dos Rams atualmente, mas já passou por Tampa Bay em 2002 como quality control, em 2003 como assistente defensivo, assistente de DB até 2005, foi para Kansas State, né, ser coordenador defensivo em 2006, DB coach, né, em 2007 e 2008, lá em Tampa. Foi head coach em Tampa em 2009 a 2011. Foi para os Redskins, foi também para os Falcons e treinou também até o wide receivers, né? Mas foi em 2020 aí que ele foi coordenador defensivo e head coach interino dos Rams, né? Dos Falcons, quer dizer. Em 2021 ele foi aí coordenador defensivo dos Rams, comandando uma defesa aí muito boa, defesa que foi para o Super Bowl com Aaron Donald e companhia limitada, e está de coordenador lá até hoje, tem ligação com o Evero, enfim, é um cara mais um aí, né, Brian, que está crescendo e crescendo rápido, com defesas muito boas, e deve ter aí novamente a chance de ser head coach, se não nesse ciclo. No próximo já seria muito tarde, talvez, né, para fazer justiça, teria que ser nesse ciclo, que é outro cara que está posicionado para ser head coach, né? O Raheem Morris é um cara interessante. Talvez desses candidatos, ele é o que tem a personalidade mais marcante, assim, né? Para mim, ele eu sempre faço essa piada no processo de draft, né? Como eu odeio as comparações, mas acho que para efeito de explicação e para dar uma ideia para o torcedor,
a ferramenta ela é útil, né? Então, se eu fosse comparar ele com alguém, ou o potencial dele como head coach, eu compararia com o Mike Tomlin. Inclusive, eles são amigos muito próximos e eles têm uma carreira parecida, né? O Tomlin, de alguma forma, é um mentor para o Raheem Morris. Então, ele se inspira muito no que o Tomlin é como pessoa e como treinador, né? E os dois sendo caras defensivos, né? Que cresceram no lado defensivo da bola. O Raheem Morris, ele já foi head coach, como você falou, né? Ele teve 3 anos de experiência quando ele era muito jovem em Tampa Bay. Ele era muito jovem quando ele foi nomeado head coach, ele era uma estrela aí que estava crescendo nessa época. Não foi bem, né? Nos 3 anos em que ele esteve lá. Eu lembro nessa época que ele cunhou um termo aí dos Buccaneers, ele dizia que eles eram the Youngry Bucks, né? Então, basicamente, ele dizia que eles eram os The Youngry Bucks porque eram young and hungry, né? Era um time muito, muito jovem, né? Um time muito ambicioso, mas que nunca realmente conseguiu alcançar os resultados que eles queriam em campo. Agora, quando ele foi para Atlanta, né? Ele passou um tempo na parte defensiva da bola e depois moveram ele para coach de wide receivers, coisa que ele nunca tinha feito em nível nenhum. Por um lado, isso mostra que a importância dele como treinador, né? Que um head coach olhe para ele e diga, cara, você é tão bom no que você faz que você vai conseguir treinar uma posição que você nunca treinou. E se alguém tiver curiosidade para conhecer um pouco mais o Raheem Morris, procura um episódio do podcast que se chama Flying Coach, The Flying Coach. É de alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, numa época que o Peter Schrager, do NFL Network, estava gravando um podcast com o Sean McVay. E aí eles entrevistaram o Raheem Morris, né, que é um dos grandes amigos do Sean McVay também, e esse podcast é uma das coisas mais engraçadas que eu já ouvi na minha vida, assim, sabe? Você vê a personalidade do cara, né? E você vê que ele, num diálogo lá, eles chegaram a comentar, assim, tipo, o McVay morrendo de rir, perguntava assim, tipo, cara, como que você saiu da defesa para ir treinar, tipo, um wide receiver room que tinha o Julio Jones, tá ligado? Assim, tipo... Por 3 anos, né? Ele ficou 3 anos nesse cargo, né, Brian? Isso, aí o McVay disse, não, ele falou no telefone comigo, e aí o McVay disse, ele falou para mim, claro que eu posso treinar o Julio Jones, é muito fácil, é só dizer, muito bem, Julio, é isso aí, é isso, excelente trabalho, tipo, a única coisa que você precisa fazer com o Julio Jones é isso, tá ligado? Ele vai fazer tudo certo. Mas realmente é um cara muito versátil, né? Eu acho que ele é um ótimo candidato para head coach, principalmente numa liga onde você está buscando diversidade. Eu acho que o maior benefício para o Broncos, para Denver, contratando o Raheem Morris, que de alguma forma um benefício de curto a médio prazo seria manter o Ejiro Evero. Né? Eu acho que de todos os candidatos a head coach, ele é provavelmente o único que com certeza o Evero ficaria para trabalhar com ele. Né? E isso se ele não for contratado como head coach em outro time. Eu vejo o Raheem Morris como um long shot, mas ninguém sabe, né? Eu acho que, de alguma forma, você tem que ver o que a sua divisão está fazendo também, e a gente tentou contratar head coaches defensivos aí 2 vezes, e realmente a gente não conseguiu fechar a distância da gente para o topo da divisão, né? O Raiders, de alguma forma, conseguiu durante algum tempo, o Chargers, de alguma forma, conseguiu, e a gente tem sido o time que não tem conseguido fechar essa distância em relação aos Chiefs. Então, eu acredito que por essa razão o Raheem Morris talvez fique aí como long shot aí nesse processo para a gente. Bom, agora o terceiro candidato aí, um velho conhecido, Ejiro Evero, né? Não tão velho assim, porque tá somente 1 ano aí no cargo de coordenador defensivo dos Broncos, fez um belíssimo trabalho, e esse trabalho credenciou ele. Esse é um candidato que foi entrevistado por todos os times com vaga de head coach em aberto, né? Isso speak volumes, né? Igual os americanos falam, isso diz muito sobre o candidato. E Ejiro Evero começou como assistente de head coach lá em UC Davis, a conexão até com o Hackett dos tempos de Davis. Foi quality control em Tampa Bay por 3 anos. University of Redlands, foi coordenador de special teams e técnico de safeties. Foi para os 49ers como quality control, né, onde trabalhou com o Jim Harbaugh, inclusive, durante 2 anos. Foi assistente defensivo lá também. Foi para Green Bay como quality control. Foi para os Rams, onde ele, né, teve o maior sucesso aí treinando safeties, depois secundária e o passing game, e isso colocou ele como
coordenador defensivo em 2022 para o Denver Broncos. Outro cara defensivo, terceiro nome defensivo aí, né, Brian? Um cara que já está dentro da franquia. Não sei se isso pode dar algum tipo de vantagem para ele ou não, né? Mas eu acho que os próximos nomes que a gente vai falar e os nomes aí que causariam um splash, acho que seja o que Denver está buscando, né? E se não for contratado como head coach em não lugar o Ejiro Evero, eu acho que deveria fazer das tripas o coração para manter o Evero como coordenador. Primeira pergunta, Brian, que eu te faço antes da gente falar, né? Você falar do Evero de fato. Coordenadores de apenas um ano virando head coach, tem alguma tendência de fracasso ou sucesso que você tem em mente? É algo que não dá para prever? Como é que é? É difícil de prever, né? Mas se a gente voltar e ver o histórico, não são coisas que. Não são contratações assim que geralmente têm um alto índice de acerto, né? Eu não acho que isso aplicaria ao Evero. Sinceramente, assim, pelas coisas que. A gente sabe a qualidade dele como coordenador. E eu acho que as atitudes dele ao longo do ano, principalmente depois que o Hackett foi demitido, o fato dele ter recusado o título de head coach interino, mostra que ele é um cara muito calculado. Né? Então, ele é um cara muito assim, ele sabe onde ele está pisando e ele é paciente com as oportunidades dele. Né? Então, quando ele assumiu essa defesa dos Broncos, foi a primeira oportunidade dele como coordenador. Ele era passing game coordinator lá, mas o impacto disso é muito mais no game plan do que realmente no processo de play calling, né? Porque quem estava mandando as jogadas lá era o Raheem Morris. Só que o que eu gosto na parte esquemática do Ejiro Evero é que ele trabalhou com os grandes GOATs da defesa nos últimos anos na NFL. Né? Ele trabalhou com Wade Phillips, ele trabalhou com Vic Fangio, né? Ele trabalhou com Monte Kiffin. Então, geralmente, assim, as grandes árvores esquemáticas de defesa da NFL, de mid fronts, 30 fronts, 40 fronts, 2 high, 1 high, cover 3, man coverage, tudo, ele tem um grande conhecimento de tudo isso porque ele esteve em cada um desses esquemas aí. Então, eu acho que isso, junto com a personalidade dele, igual ele é um cara low-key, mas que agora que ele está nesse processo, você começa a ver as informações saírem do quanto ele é um bom líder, do quanto ele é um cara que conecta com os jogadores, que soube manter a defesa disciplinada durante esse ano de desastre do time, né, em que é muito difícil. A gente vê, por exemplo, em 2016, o que aconteceu, que a defesa veio do Super Bowl, né, era uma defesa dominante, de repente o ataque não fazia nada e as brigas que estavam gerando dentro do locker room. Isso não aconteceu, né, nesse ano. E o Simmons, por exemplo, ele dá o crédito disso, né, da defesa ter se mantido fazendo o trabalho deles concentrado para a liderança do Ejiro Evero. Ele é um cara que o ano inteiro trabalhou com o Bill Collar como consultor e com o Dom Capers, que são dois caras veteranaços, e em nenhum momento você sentiu um tipo de insegurança, assim, sabe? Falta de segurança dele, sabe? Ao contrário, ele utilizou ao máximo esses recursos. Então, outro dia também o Louis Riddick, ele é um comentarista da NFL, e ele é um cara que já tem alguns anos vem sendo cotado para ser GM, né? Assim, que os front offices da NFL veem um potencial de general manager no Louis Riddick. E ele é um cara que dizia que de todos esses candidatos, o Ejiro Evero era o que mais tinha causado um impacto nele como pessoa e como líder, né? Capacidade de conectar com as pessoas. Então, eu acho que a vantagem que a gente tem, se o Evero não for contratado, a capacidade que a gente tem é de pagar um salário muito bom para ele ficar em Denver. Né? E como movimentos laterais são um pouco mais complicados na NFL, eu acho que seria o melhor cenário para ele. Tipo, não, eu fico e recebo uma boa grana, e eu sei que no próximo ciclo pode ser que eu seja um candidato um pouco melhor. Enfim, a gente tem que ver, né, o que é que vai acontecer aí. Mas eu acho que o Evero ele vai ser um excelente head coach em qualquer lugar que ele termine caindo. E se for em Denver, eu acho que ele tá lá, ele sabe qual é o problema, né? Ele sabe quais são as coisas. E se ele realmente aceitar e decidirem contratar ele, é porque ele tem um bom plano para o time. Ele não vai, tipo, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Né? Se contratarem o Ejiro Evero como head coach dos Broncos, que eu acho que não vai acontecer, mas ele seria um cara que eu confiaria no plano que ele tem para melhorar o time. E
Ele, como eu disse, né, foi entrevistado, né, ou tá para ser entrevistado por todas as franquias com vaga aberta, né, para head coach, e as franquias que tentaram, acho que foi o Falcons, tentou fazer entrevista para defensive coordinator deles lá também, aí o Broncos já bloqueou, então o movimento lateral, acho que dificilmente ele vai fazer algum. Se ele quiser sair para head coach, ele vai ter algumas oportunidades, tenho certeza, mas se ele quiser ficar como coordenador, e de fato vai chover dinheiro pro lado dele ali, vai ser um coordenador hiper bem pago, fazendo um bom trabalho. A defesa, a gente viu aí mais um ano, foi muito bom, né? A gente tinha medo aí com a saída do Fenge e tudo mais, mas se tem alguma coisa que o Hackett acertou, foi trazer Giro Evero para sua comissão, trazendo um grande cara que tudo que a gente ouve é que foi, né, e é um grande líder mesmo. Pois é, e agora imagina como deve ser exaustivo esse processo, né, cara? Porque a gente sabe que nem todos esses times estão levando a candidatura dele com seriedade, né? Mas no caso do Rooney Rule lá, eles têm que entrevistar 2 candidatos de minoria, e aí o cara tem que entrevistar com todos os times abertos, porque é a oportunidade que ele tem, né? Ele tem que fazer isso, ele tem que tentar. Mas deve ser um processo muito frustrante, muito exaustivo e meio que abre os olhos aí para todo aquele tema do Brian Flores, né? E do processo dele contra a NFL. Porque, cara, essas entrevistas, elas são... Você tem que se preparar. Se você leva a sério mesmo esse tipo de oportunidade, você se prepara, você estuda outro time, você mostra um plano, são 3, 4, 5 horas de entrevista, sabe? Então, é muito frustrante você, como um candidato, sentir que você não tem chance, né? Se você não tem uma chance real de conseguir aquele trabalho. Mas, enfim, E vamos mais, né? torcer aí para ele ficar. Sentir isso e ele mesmo não desanimar, né? Não broxar no meio do processo, fazer uma entrevista mais ou menos, né? Porque o time pode estar mais ou menos com ele, mas se ele tiver mais ou menos com o time, sabe lá se o time numa outra oportunidade séria tenta trazer. Ele fala, não, o cara não levou a sério, tal, a primeira impressão foi ruim, não traz mais o cara, né? Então, ele com certeza tem que levar essa sabatina aí de todos os times muito a sério, né? Então, é exaustivo mesmo. Bom, talvez o cara mais experiente agora que entrevistamos, um nome que eu gosto, que eu já falei em live, Jim Keldon, né? Veteranaço da liga. E o cara tem 67 anos, começou como coach lá em Iowa em 1977. Tem um longo caminho aí, mas os maiores destaques dele aí foi que ele foi QB coach de Tampa Bay em 2001, trabalhou nos Colts de 2002 a 2008, né, como QB coach, treinou inclusive Peyton Manning, né, 2009 e 2011 foi head coach lá, né, foi para os Ravens como QB coach, head coach interino em 2012, coordenador ofensivo em 2013, ganhou aí para a galera toda, acho que a maior notoriedade quando ele foi head coach dos Lions, né, de 14 a 17, e o último trabalho dele foi em 2019, lá em Miami, né, como interino aí né, assistente de head coach e QB coach, né. Um cara que foi talvez aí muito injustiçado nos Lions, eu diria, né? Teve aí os recordes 9-7 dele, que ninguém falava que estava bom, e agora o Campbell tá lá, teve um 9-7, estão quase fazendo uma estátua para o cara, né? Então, Jim Keldon, Brian, é um nome que eu gosto, já falei em live algumas vezes, um cara que eu acho que traria coisas muito interessantes para o Denver Broncos. Mas fala pra gente aí, esse veteranaço de 67 anos, aí, a filosofia dele, impacto nesse ataque, qual a sua visão aí sobre Jim Keldon, né? Um cara que já foi aí, tá no hall de coaches faz muito, muito tempo. Eu concordo contigo, ele foi injustiçado nessa narrativa e nessa percepção que foram construídas aí com a passagem dele em Detroit, mas eu não gosto do Jim Caldwell como candidato para o Denver Broncos. A minha comparação do Jim Caldwell seria o John Fox, basicamente, né? Porque é um cara veterano, é um cara que chegou no Super Bowl e não ganhou, é um cara que o que ele vai trazer para sua franquia é estabilidade. Você não vai ter um time com um monte de penalties, você não vai ter um time indisciplinado, você não vai ter um time com muito drama fora do campo, você não vai ter um time. Você vai ter um time que, com todos os anos, é um time capaz de ganhar 9 jogos, você não vai perder jogos por besteira, sabe? Tipo, você não vai. Mas eu acho que ele é tipo. Esse tipo de coach, ele é bom para uma NFC South, para uma divisão que não tem um alfa imediato, entendeu? Ou um AFC South, assim, tipo, ele é bom para esse tipo de situação.
o cara que vem para ser o head coach da nossa divisão, ele precisa ter uma personalidade, ele precisa ter um tipo de pegada que vai pelo menos dar uma identidade para o nosso time. Porque a minha maior preocupação com o Jim Caldwell, e eu não estou dizendo que ele é um mau head coach, ele é um bom head coach. Eu só acho que ele não é o head coach que o Denver Broncos precisa nesse momento. Quando o Peyton Manning se machucou, eles ganharam um jogo na temporada seguinte, quando o Peyton Manning não jogou. E querendo ou não, é você chegar e dizer, tudo bem, não tinha o Peyton Manning, não importa. Eu entendo, você vê a diferença, por exemplo, do Bill Belichick. O Bill Belichick nunca vai ter uma temporada de um jogo vencido. O Andy Reid não vai ter uma temporada de um jogo, sabe? Tipo, no final das contas, eu acho que aquela temporada que o Peyton Manning não jogou, realmente mostrou ou expôs algumas coisas, né, que dentro da franquia ou do time que o Jim Caldwell tinha construído. Eu acho que ele vai ter sucesso se ele for contratado, porque, como eu falei, ele é um cara que traz estabilidade, mas ele precisa cair na situação correta. Eu não acho que a AFC West é a situação correta. Né? Eu acho que um cara como o Jim Caldwell seria engolido na AFC West. E, tipo, a gente... Ok, de repente a gente conseguiria entrar no wildcard, alguma coisa assim. Seria um cara que ganharia 9 jogos, numa boa temporada, 10 jogos e tal. Mas eu não acho que ele é um head coach que consiga vir desafiar o Andy Reid, sabe, assim, no final das contas. Então, eu não acho que o Jim Caldwell aí, o John Fox ofensivo, seja o head coach ideal para a gente nesse ciclo. É o cara para te tirar do buraco, né? Tirar lá de baixo, trazer ele para a zona intermediária e depois, com certeza, você tem que fazer o tombo para um outro cara para te colocar no nível lá de cima, né? E o que você disse agora, o bom é que ele não é play caller, né? Então ele é teria que trazer ele teria que trazer um coordenador ofensivo e para mim seria bastante interessante ver quem ele traria. Esses caras que são mais old school, eles geralmente caem para os caras que eles conhecem, sabe? Então a minha preocupação seria, por exemplo, ele trazer um Pat Shurmur da vida, não o Pat Shurmur especificamente, mas um cara que corre esse pro-style estilo, West né? Coast Offense de sempre, Brian Schottenheimer, esses caras assim, sabe? Então, e a gente sabe que a liga está se afastando desse tipo de ataque, né? Então, enfim, vamos ver o que acontece, mas eu acho o Jim Caldwell aí um candidato improvável para gente. Essa comparação que você fez, que quando perdeu o Peyton Manning, ele ganhou um jogo só. A gente pôde ver ontem o que o Andy Reid fez com o QB reserva, hora que o Patrick Mahomes saiu com a lesão no tornozelo, né? O time continua indo para o ataque, pontuando. Parecia que o Mahomes não tinha saído do jogo, guardado as devidas proporções, né? Mas um time muito bem treinado, com um sistema implementado na cabeça dos 53 como um todo, né? Então, é algo assustador na nossa divisão há muito tempo, né? Pois é, a gente tem que torcer para um dos dois morrer, ou o Andy Reid ou o Mahomes. Obviamente, é brincadeira, mas eu não vejo outra solução para a gente conseguir dominar essa divisão outra vez. O cenário não é nada favorável. Brian, agora vamos falar do cara que surpreendeu bastante, não tinha visto o nome dele, gostei depois que eu fui pesquisar sobre ele, e esse cara é David Shaw, né? 50 anos de idade, um cara que teve toda a sua carreira aí no hall de college, né? Western Washington, passou pelos Eagles e pelos Raiders, mas bem rapidamente, San Diego University, e fez toda a sua carreira aí em Stanford, nas mais variadas posições, né? Foi coordenador ofensivo, foi técnico de wide receiver, running back, né? E por fim, em 2011, ele virou head coach por lá e ficou até o ano passado, né? 2022. E é um cara que em Stanford, um programa difícil de vencer, ele conseguiu ter sucesso, né? Duas perguntas, né? Uma para você esclarecer para a galera já por que é difícil ganhar em Stanford, né? Por que o sistema do college dificulta uma universidade como Stanford ser vencedora? E, curiosamente, nós entrevistamos o Shaw logo após a entrevista do Jim Harbaugh. Certeza ou não que o Jim Harbaugh falou o nome dele, o Broncos foi, marcou uma entrevista com o cara e conversou. Será que é um candidato sério? Eu gostei e eu gostaria que fosse um candidato sério para a nossa candidatura de head coach. Eu não sei, eu não tenho uma opinião definida ainda sobre a candidatura do Dave Shaw. Ele foi um coach regular no college, né? Então é difícil ganhar em Stanford porque as exigências acadêmicas para admissão na Universidade de Stanford são absurdas, né? Então, para você ter uma ideia, um Power 5 Program, né? Que é da divisão mais alta, né? As universidades mais fortes do colegial.
A maioria deles oferece por ciclo 300 a 400 bolsas, assim, ofertas de bolsa. Obviamente, o time só pode ter 85 jogadores com bolsa, mas dentro do processo, a maioria das universidades vai oferecer algo entre 300 e 400 ofertas. Stanford oferece mais ou menos 80 por ciclo, para assinar 25 caras. Nossa. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir encontrar um estudante atleta em nível de primeira divisão de futebol americano com as características acadêmicas, né? Você vê, por exemplo, os caras que saem de lá, Andrew Luck, Christian McCaffrey, quem mais que a gente pode lembrar? Enfim, tá me escapando agora para você ver como são Richard Sherman, né? Então são caras assim, são caras extremamente inteligentes. E é muito difícil recrutar em Stanford. Por isso que é difícil de ganhar, porque eles também estão competindo numa divisão em que tá USC, UCLA, Oregon, né? E agora o Coach Prime com Colorado, né? Então essa é a conferência, né? A Pac-12, onde eles estão. E ele sempre venceu, né? Nunca venceu a conferência, né? Nunca chegou a ser campeão de conferência, mas ele conseguia competir, né? Com aquele roster. Ele tem certa experiência na NFL. Eu não sei, eu acho que o Dave Shaw ele é um mistério, assim, sabe? Tipo, ele também é um cara low-key, ele é um cara conhecido pela liderança dele. Eu gostava do ataque de Stanford porque eu sentia que era um ataque produtivo com o que eles tinham. Então, eles nunca tinham muito poder de skill position. Eles eram um time que ia alinhar em personnel 22, em 12, em 13, um monte de tight end, fullback em campo, e correr e enfiar a bola na tua garganta, tá ligado? Só que quando ele tinha o Christian McCaffrey foi candidato a Heisman, né? Porque o cara saía em option routes, o cara utilizava ele como recebedor. Quando eles tinham o Andrew Luck foi candidato a Heisman, first overall pick. Quando eles tinham o Bryce Love como um back tradicional, foi candidato a Heisman. Então ele é um cara que sabe utilizar o talento que ele tem. Né? Ele tem um estilo, mas eu acho que o estilo dele era muito mais condicionado ao que ele tinha em Stanford do que a ideia que ele tem de futebol americano. Eu acho que ele é um cara muito adaptável nesse sentido e ele tem um background ofensivo. Então, não acho que ele seria play caller. Ele provavelmente buscaria um coordenador ofensivo. Ele é um cara que está super conectado com o college. Então, talvez ele seja o cara que vá atrás do Todd Monken, por exemplo, que é o coordenador ofensivo de Georgia, que para mim eu estou desejando que ele seja o coordenador ofensivo da gente próximo ano, independente do head coach. Mas ele é uma incógnita como head coach na liga, né? Eu ficaria surpreso com a contratação dele. Eu acho que essa conexão ela veio da Condoleezza Rice, né? Não foi nem do Jim Harbaugh. A Condoleezza Rice ela é alumni de Stanford. Os Panners também têm uma conexão com Stanford, então é um clube social exclusivo, né? Eles com certeza conheciam o Shaw a partir dessa conexão e talvez isso seja até um favor para ele, né? Como ele não é mais o head coach de Stanford, é tipo, olha, a gente vai te colocar no circuito e vai te entrevistar para você começar a ganhar nome, né, na liga e de repente começar a ser considerado. Eu não me surpreenderia, por exemplo, se eles contratarem outro head coach e terminarem trazendo o Dave Shaw em alguma capacidade, né? Associate head coach ou algo assim, né? Mas, enfim, é muita política também dentro desse processo aí, então pode ser que isso seja mais uma questão de, tipo, com certeza a gente vai entrevistar, vamos deixar você participar do processo, mas talvez seja muito mais uma questão de, tipo, vamos ajudar o cara de Stanford, né? E é bom ver que, né, Stanford é um programa que as exigências acadêmicas são extremamente altas e que hoje os tomadores de decisão principal do Denver Broncos são todos com passagens em Stanford, né? Então isso diz muito sobre eles também, o que dá para trazer um pouco de segurança para o coração aí, que são pessoas que, obviamente, além de todas as credenciais de serem donos do Walmart, a Condoleezza Rice, toda a carreira política que ela teve, né? Não é à toa, né? Stanford só é mais um carimbo aí, capacitando mais do que nunca os tomadores de decisão aí do Denver Broncos, né? Eu gostei do David Shaw, acho que talvez ele possa até vir, como o Brian disse, em alguma capacidade para o Denver Broncos, talvez coordenador ou algum tipo de capacidade ali no ataque. Ele tem boas conexões com pessoas mais antigas da liga, tal. É um nome que foi colocado na roda aí, foi colocado no circuito. Vamos ver o que realmente acontece, né?
Um cara que todo mundo está curioso para ver o que acontece pode estar muito atrelado ao dia de hoje também, né? É Dan Quinn, né? Que joga hoje com os Cowboys aí, né? Nesse domingo que nós estamos gravando e soltando esse vídeo. Dan Quinn, 52 anos, um cara que foi aí finalista do nosso ciclo de entrevistas do ano passado, seja esse ciclo bem conduzido ou mal conduzido, mas ele estava lá. Né, e é um cara que tem bastante experiência, né, como treinador, começou como treinador de linha defensiva, passou pelos San Francisco 49ers, passou pelos Dolphins, Jets, passou com uma carreira muito marcante ali no Seahawks, né, 2 passagens, teve Super Bowl que ganhou em cima da gente, foi para os Falcons, né, teve aí sua notoriedade como head coach nos Falcons, né, de 2015 a 2020, chegou ao Super Bowl também, né? Trabalhou com o Midas, né? O Shanahan lá de San Francisco 49ers hoje, e está como coordenador defensivo dos Cowboys desde 2021, né? Foi Assistant Coach of the Year, né, em 2021, então um cara que ganhou aí uma chancela também, ganhou um prêmio o ano passado naquela defesa dos Cowboys que estava muito, muito boa, continua muito boa em 2022, né? Dá para a gente ver aí onde que eles estão nos playoffs. Mas como pode ser esse gosto doce e amargo ao mesmo tempo do Dan Quinn ter sido finalista o ano passado, não ter sido escolhido, volta com arrependido, com o rabo entre as pernas e entrevista Dan Quinn novamente, Brian? É a parte da humildade dessa indústria, né? Para mim, o Dan Quinn é o meu candidato preferido nesse ciclo. Né? No ciclo passado, eu tinha ficado entre ele e o Hackett, mas eu preferi o Hackett pela questão do background ofensivo, né? E a gente viu como isso deu certo, né? Mas o Dan Quinn, cara, eu acho que voltando àquela questão de tipo um head coach com personalidade, eu acho que o Dan Quinn ele é um head coach com personalidade. Apesar de ser um head coach defensivo numa divisão em que ganha o melhor ataque, mas eu acho que o Dan Quinn, por exemplo, se a gente vê a primeira vez em que ele foi head coach lá com os Falcons, e eu acho que ele aprendeu muito dessa experiência, né, desse fracasso, fracasso entre aspas, né, porque ele chegou no Super Bowl, e a gente pode contar nos dedos os head coaches nas últimas 2 décadas que chegaram no Super Bowl. Apesar da virada lá histórica, né, que eles tomaram do Patriots, mas tem várias coisas que eu gosto do Dan Quinn. A primeira é que quando ele chegou naquela divisão, na NFC South, o Drew Brees estava dominando, e eles tinham Prime Cam Newton naquela divisão. Né? Então, quando ele chegou lá, os Falcons estavam embaixo e ele conseguiu chegar numa divisão difícil, ganhar a divisão e ir para o Super Bowl. Né? Então, eu acho que essa experiência é importante se você vai chegar como head coach na AFC West. Você já viveu algo parecido, assim, né? Foi excelente coordenador, tanto em Seattle quanto agora em Dallas, né? A gente viu isso. É um cara que sabe o que ele está procurando, né? Ele sabe o que ele está procurando porque ele não aceitou, ele decidiu ficar em Dallas ano passado, e a especulação é que o trabalho que ele queria, o emprego que ele queria era Denver. Essa é a especulação. E aí, como ele não deram Denver, ele não pegou qualquer cargo só para ser head coach outra vez. Né? Inclusive, depois que o Broncos anunciou o Hackett, ele, nas outras candidaturas que ele estava entrevistando, ele foi lá e se retirou do processo, né? Pois é. E se isso for verdade, eu acho que isso é uma excelente combinação com o nosso GM, porque o George Paton, ele também esperou o emprego que ele queria, que era o Denver Broncos. Né? Então, para mim, a entrevista do Dan Quinn seria basicamente, me explica por que você queria esse trabalho. E deixar o cara falar, e pronto. Depois que ele te der a resposta de por que ele queria esse trabalho, ok. Aí eu decido se você vai ser contratado ou não. Quando ele estava em Atlanta, ele contratou 2 bons coordenadores ofensivos. Kyle Shanahan, que todos conhecem, e Steve Sarkisian, que hoje é o head coach da Universidade de Texas, mas que é uma das mentes ofensivas mais brilhantes que estão trabalhando no futebol americano hoje em dia. Sim. Muita gente critica ele quando ele contratou o Sarkisian, por não ter contratado o Matt LaFleur, que estava lá, ou o Mike McDaniel, que também estava nesse staff. Eu acho isso bem temerário, sabe? Porque, tipo, a gente não sabe como é que esses caras eram nessa época, enquanto eles estavam lá, a gente não sabe, a gente não estava lá dentro. Pode ser que tenha sido um erro que ele tenha aprendido com isso, pode ser que não. Mas, para mim, os 2 caras que ele contratou quando ele era head coach, eu gostei.
Foram dois caras que eu achei que eram bons coordenadores ofensivos, eram caras criativos, eram caras que maximizaram o Matt Ryan. A galera não fala, mas o Sarkisian, ele colocou o Matt Ryan como candidato a MVP. MVP, né? Então de repente, voltando àquela pergunta do como consertar o Russell Wilson, talvez um cara que conheça o Russell Wilson saiba que tipo de coordenador ele tem que contratar para dar uma ajudada aí nessa recuperação do QB. Mas o outro ponto é que tipo a galera fala, mas se o Dan Quinn vier, ele é um play caller defensivo, o Evero não vai ficar. Isso não é verdade. Em todos os anos em que o Dan Quinn foi head coach, ele só foi play caller defensivo em 2019. Então a preferência dele não é ser play caller. Exato. Se você ler as entrevistas dele, ele fala que ele prefere o trabalho dele como head coach, a preferência dele é se concentrar no big picture, né? no esquema, na estratégia. A tática dos coordenadores, a estratégia do head coach. Né? Então eu acho que... E ele também falou várias vezes, inclusive em 2019, quando ele foi play caller, ele delegou muitas das funções de play calling para alguns assistentes. Então, por exemplo, tinha um cara que era só responsável por third down, outro cara que era responsável por red zone. E ele dizia, cara, o meu ego não entra nesse processo. Eu sempre vou fazer o que é melhor para o time. Sempre vou fazer o que é melhor para o time. Eu não tenho problema de não chamar jogadas. Entendeu? Eu prefiro não chamar jogadas como head coach. E com certeza ele faria... Eu acredito que se ele tem uma boa relação ou se ele faz esse clique com o Evero, ele daria autonomia completa para o Evero coordenar essa defesa. Porque isso é o melhor para o time. Né? E eu estava escutando outro dia um podcast do Mike Sandel, que é um ex-GM da NFL, que tem um podcast com o The Athletic, que escreve para o The Athletic também, e ele disse que de todos os candidatos desses ciclos, o Dan Quinn é o cara menos dominado pelo ego. Né? Ele diz que o Dan Quinn é um cara que não tem ego, que não envolve o ego dele no trabalho, então isso faz dele um head coach muito bom. Né? E aí eu ficaria curioso para ver quem seria o coordenador ofensivo dele, né? Porque realmente em Dallas não tem... Kellen Moore, ele não tem uma árvore, né? Kellen Moore não tem um ataque. O ataque do Kellen Moore são todos os ataques juntos e as jogadas que ele gosta e que ele joga, tipo, faz uma salada lá e esse é o ataque do Dallas Cowboys. Então não existe um estilo definido que de repente possa gerar assistentes dentro daquele staff. Eu ficaria muito surpreso e muito curioso e intrigado se o Dan Quinn viesse e trouxesse alguém que está no staff de Dallas, né? Eu ficaria tipo, beleza, mas qual tipo de ataque que a gente vai qual a identidade, né? Então, exato. Então, para mim, como head coach, né? Head coach assim puro, é o candidato que eu mais gosto para esse ciclo. E como eu falei, né? Foi finalista o ano passado do nosso ciclo de treinadores entrevistados. Russell Wilson já falou sobre ele, né? Deu declarações, se conhecem da época de Seattle Seahawks, ele era o coordenador defensivo, né, do Seattle enquanto o Russell estava lá, então já se conhecem, né? E como o Brian disse, é um cara que já sabe do Russell Wilson, provavelmente já sabe o que o cara gosta, iria num coordenador ofensivo já, né, trabalhando nessa mentalidade, né? Um cara também que eu gosto bastante. O ano passado, realmente, a gente ficou entre Dan Quinn e Hackett. Eu gostava do Hackett, eu postei, enfim, tem as artes aí para não deixar mentir. Eu também queria o Hackett, mas o Dan Quinn, com certeza, como eu vinha falando no grupo com o pessoal, né? Para mim, era na primeira prateleira, né? Jim Harbaugh, Sean Payton, que a gente vai falar agora, e o próprio Dan Quinn, né? Então, eu acredito muito na força do Dan Quinn ainda, e acho que se não for o splash aí do Sean Payton, que todo mundo está esperando, eu acho que Dan Quinn tem tudo para ser. É a minha aposta para esse ano também. Se, né, não quiserem pagar tudo que o Saints exigir, ou o salário que o Sean Payton vai exigir também, né? Sean Payton, que tem 59 anos, vamos falar dele, o grande nome aí desse circuito de entrevistas que estão fazendo. Começou sua carreira na Universidade Estadual de San Diego, né, em 1988. Teve várias passagens aí por universidades, por assistentes de outras franquias da NFL, como os Giants, como o próprio Cowboys, que dá alguma conexão caso o Mike McCarthy seja demitido lá, o que eu não acho que vai acontecer. Mas o grande marca da carreira do Sean Payton é o New Orleans Saints de 2006 a 2021. Um tenure, né, um período muito longo, né, um tenure de times muito bons. Ganhou apenas um Super Bowl, isso é verdade,
mas eram times muito, muito bem treinados, muito sérios, times muito bons de se assistir, né, Brian? O que o Sean Payton, filosoficamente, o que ele pode trazer aí, até para o Russell Wilson também, qual a sua visão do Sean Payton? Vamos eliminar um pouco o pensamento da compensação para o Saints e quanto ele vai pedir de salário com o dinheiro dos nossos donos aí também não interessa para a gente. O que Sean Payton traria aí na operação aí no CT e dentro das 4 linhas para a gente? Ele consertaria o ataque, né? Então ele consertaria o ataque, ele é um cara que enfim, a gente pode falar do que ele conseguiu conquistar como head coach, que para a quantidade de anos em que ele esteve em New Orleans, realmente, tipo, não é que ele só ganhou um Super Bowl, ele só chegou em um Super Bowl. Né? E durante todos os anos em que ele esteve lá, não todos, mas quase todos, ele teve o Drew Brees, que é discutivelmente aí tem gente que pode dizer que ele é um dos melhores quarterbacks, assim, passers da liga, da história, né? Com certeza é um top 5 quarterback na história. Tem os números para provar isso. Sim. Né? E era um cara fisicamente limitado, era um cara que você tinha que construir um ataque para ele. Baixo, assim como o Russell Wilson, né? Isso. E o Sean Payton, ele entendeu como fazer isso, né? O Sean Payton, ofensivamente, ele realmente é um cara diferente. Para mim, o Sean Payton, ele é a coisa mais próxima que existe como uma mente ofensiva ao Andy Reid na liga atualmente. Por quê? Porque a gente vê os ataques que o Sean Payton teve com o Drew Brees e eles foram mudando ao longo do tempo, né? Teve uma época que a força eram os wide receivers, né? Então ele tinha Nossa, eu lembro da época que eles jogavam com o Henderson, o Moore, né? E eram slot receivers, Joe Horn, sabe? Assim, caras assim que eram tipo receivers tradicionais da NFL. Daí os caras foram para Michael Thomas, né? E o Jimmy Graham, que era um tight end diferenciado na época. Depois o Michael Thomas, que apareceu do nada. Depois, de repente, eles começam a construir um ataque com o Alvin Kamara. Depois não tem QB, cai o James Winston e ele tem a melhor temporada da vida dele como coach do Sean Payton. Depois, de repente, os caras dão um jeito de continuarem sendo competitivos com o Taysom Hill, né? Então, ofensivamente, é o cara assim que diz, não, se o Sean Payton não conserta esse ataque não tem conserto. Basicamente é isso, né? Então, resolveria o nosso problema de ataque. Se o Sean Payton não rolasse todo o tema da compensação, seria difícil dizer que existe um candidato melhor do que ele, né? Porque seria dizer, bom, então vamos ver, né? A gente tá tipo swinging for the fences e é um cara que tem os canhões para competir no tiroteio dessa divisão, né? Ofensivamente. Teve boas defesas ao longo dos anos lá, obviamente. Sim. Teve todo o escândalo lá do Bounty Gate com Greg Williams, né? Em geral, e por muitos anos também o Dennis Allen, que nós conhecemos bem, que foi nosso coordenador defensivo aqui também, foi coordenador defensivo dele. Então, enfim, ele é um bom candidato. Ele é um bom candidato. Eu sou um pouco menos empolgado com essa possibilidade, porque eu não acho que é tipo plug and play, assim, insira o Sean Payton e todos os nossos problemas estão resolvidos, né? Eu acho que nos daria razão para muito otimismo. E se realmente o Penner e o pessoal acham que esse é o preço, né? Que esse é o cara, então não tem nenhum problema com a compensação, né? Aí falam que é tipo late first, que é o que a gente tem, com mid-round pick, de repente, né? Então... o DNVR essa semana entrevistou um insider lá de New Orleans que cobriu, né, toda a carreira do Sean Payton lá. Esqueci o nome dele agora, mas uma entrevista bem legal, são 15 minutos aí no canal dos caras. E ele falou que seria mais ou menos isso, seria a late que o Broncos tem, né, late first, e uma terceira rodada, né? E aí eu te pergunto, você estaria ok pensando com a cabeça de uma pessoa dentro do futebol americano, de montagem de elenco, você estaria ok em abdicar de uma primeira e uma terceira pelo Sean Payton? Se ele eles acham que ele é o cara, ele é o candidato deles, sim. Sim, porque o que você está fazendo como dono? Você está utilizando os recursos que você tem, você está pagando um alto salário, é literalmente a descrição de fazer todo o possível para competir dentro da sua divisão. Isso mostraria claramente que, tipo,
Os caras não estão de sacanagem. Eu acho que eles já mostraram isso, né? Eu acho É. que eles já mostraram que eles estão dispostos a fazer o que for preciso para esse time dar certo. A diferença é que eu não tenho essa convicção de que o Sean Payton é isso, entendeu? Eu acho que ele pode ser. Eu não acho. É complicado, porque você pega. Eu ficaria entre ele e o Quinn, hoje em dia. De todos os Uhum. candidatos que a gente conversou, seriam eles dois. Eu ficaria feliz com qualquer um dos dois. Só que o problema com o Peyton, eu acho que, tipo, se eles entregassem um first e um third, e de repente pode até ser um futuro third, Uhum. sabe? Tipo, a gente dá o primeiro desse ano e o terceiro de Do ano que 2024. vem. E se a gente chegar nos playoffs, ninguém vai reclamar, né? Desse, Uhum. desse terceiro que a gente der no ano seguinte. Mas não é garantido. E se a gente traz ele dentro dessas condições, de tipo 20 milhões por ano, cara, o Andy Reid ganha 13, eu acho, milhões por ano, Uhum. sabe? Então, tipo, você vai pedir esse salário, os caras vão te pagar, a expectativa é você ganhar a divisão. Uhum. Essa é a expectativa. E aí, tipo, você chega com essas grandes, altas expectativas e eu não sei, sabe? Tipo, eu acho que é complicado você fazer essa manutenção dessas altas expectativas, né? Quando É. você já chega assim, tipo, igual o Russell Wilson. É A gente igual viu eu as sou isso. expectativas que a gente tinha com ele e, tipo, o que resultou, né? Mas, enfim, se o Penner e esse search group decidir que o Sean Payton é o que eles precisam, então paga o que tem que pagar, cara. Paga o que tem que pagar, porque a gente viu aí que não tem isso, não. Você tem que arriscar, né? O Chargers meio que criou, por mais que as pessoas falem do Chargers, né, ou questionem, o Chargers tem uma identidade, né? Eles Sim. jogam o jogo como eles jogam e eles estão nos playoffs e são o único time da divisão que pode, de repente, ameaçar o Kansas City Chiefs, né? E o Rams ganhou, apesar dessa temporada horrível que eles tiveram, eles ganharam o Super Bowl fazendo o que eles tinham que fazer, né? Precisava de QB, toma pique. Precisava de defesa, toma pique, sabe? É. Assim, tipo, é difícil hoje em dia você ver um time que se tornou relevante outra vez sem arriscar nada, né? Sem arriscar nada. E Então, seria o segundo home run aí que o Denver Broncos estaria tentando fazer, estaria fazendo, né, no caso, porque fez um com o Russell Wilson, deu no que deu nesse primeiro ano, poderia, enfim, pode dar certo sem o Sean Payton, como pode dar muito certo com ele também, mas seria outro home run que o Broncos estaria fazendo. Pô, beleza, acertamos o QB, temos o QB feito, agora precisamos pegar, né, um head coach. Seria mais um home run e a gente viu que o Rams foi o último time que deu um all-in desse aí, né, e ganhou o Super Bowl, enfim, tá numa situação não tão boa hoje, mas tá com o Sean McVay lá, tem o Matt Stafford, tem o Cooper Kupp, tem uma defesa super bem montada. Enfim, seria mais uma vez que o Denver Broncos estaria colocando aí muita ficha na mesa e poderia, obviamente, né, sair desse buraco aí e ir logo para outra ponta, né, para a ponta de sucesso, muito rápido, né? Acho que seria difícil a gente manejar de fato as altas expectativas, né? A gente já viu isso esse ano com o Russell Wilson, quebramos a cara. Seria difícil não empolgar, mas seria difícil também, né, esperar qualquer resultado que não fosse um resultado extremamente positivo, né? você vai de tipo, com Dan Quinn, para mim, a minha expectativa seria uma temporada de 10 vitórias com Dan Quinn. Uhum, 9 a 10 vitórias, uma temporada vencedora, né? Essa seria sim. minha expectativa com Dan Quinn no primeiro ano. Com o Sean Payton, tipo, cara, você tá recebendo tudo isso. Aí a gente gastou tudo isso para te trazer. É ganhar a divisão. É ganhar a É divisão, né? 13 vitórias aí para cima, né? E pelo menos ganhar do Chiefs uma vez, né? Uma vez. E dividir, né? Mas, enfim, vai ser interessante ver isso aí. Eu ficaria muito empolgado com o ataque da gente se o Sean É. Payton viesse como head coach, né? E também seria bom pro Ejiro Evero, porque Uhum, ele é um cara que delega totalmente a defesa, né? Ele é um cara que sim. terceiriza a defesa completamente e ele tem histórico de, tipo, dos coordenadores dele serem candidatos a head coach, né? Então, Você mencionou o Todd Monken, né, de Georgia. Com o Dan Quinn e com o Sean Payton, teria alguma possibilidade? São nomes que têm conexões ou não? com o Sean Payton, não. Porque o Sean Payton, Uhum, ele é o coordenador ofensivo, né? Então, ele uhum, provavelmente vai trazer alguém que ele conhece, né? Tipo, alguém aí que já trabalhou com ele e tal, para fazer o papel do Alten aí. Ou até manter o Alten, quem sabe, né? Tipo, uhum.
mas ele é o play caller, ele é o cara que manda no ataque. Com Dan Quinn, de repente, eu não sei se existem conexões em comum. O bom do Dan Quinn é que ele já mostrou que ele sempre está disposto a contratar coordenadores ofensivos que ele não conhece, que ele não tem contato direto com eles, assim, conexão direta. Então, eu acho que, de repente, ele poderia considerar o Todd Monken, mas o Peyton não. O Peyton eu acho difícil. De todos os candidatos, o que provavelmente teria maior inclinação ao Todd Monken seria o Dave Shaw. Mas o Todd Monken é um dos nomes mais atrativos desse ciclo, então eu acho que o Dan Quinn pelo menos entrevistaria ele, a menos que ele já tenha um nome para coordenador que ele já esteja vendendo aí nesse processo de entrevista com o time. Ô Brian, última pergunta, você disse que seu top 2 aí é o Dan Quinn e o Sean Payton. Vamos fechar um top 3, quem seria o terceiro candidato aí que você fecharia esse pódio aí de candidatos? O Ejiro Evero, para mim, seria o terceiro. É um cara que já está lá, né? Um cara que daria continuidade para nossa defesa, um cara que viu, basicamente teve um crash course intensivo de como não ser head coach nesse ano passado. Ele já tem credibilidade com o time. Não sei como seja a relação dele com o Russell Wilson, mas, enfim, ele teria que trazer um bom coordenador ofensivo para dar conta disso também. Mas seriam esses três caras. Seria o Dan Quinn, o Sean Payton e o Ejiro Evero, para mim. Maravilha. Então, o meu favorito, né, meu top 2 aí também é Sean Payton e Dan Quinn, né? Eu tinha falado do Jim Harbaugh em lives aí, mas Jim Harbaugh já é carta fora do baralho. Então, compartilho do pensamento do Brian. Ficaria feliz tanto com o Dan Quinn quanto com o Sean Payton, né? Terceiro aí, eu colocaria para mim o Shaw, que eu gostaria de ver. Fiquei intrigado aí pelo que eu li, pelo que eu estudei sobre ele. Brian, queria te agradecer mais uma vez aí pelo teu tempo de bater um papo com a gente. Espero que a gente pare de fazer esses vídeos especiais com o Brian nas off-seasons, né? Não por ele, não pelo conteúdo, mas precisamos ter sucesso, vamos parar de trocar treinador, precisamos vencer. Vamos falar, né, de vez da anatomia do fracasso, igual você fez com o Gustavo, fazer a do sucesso, né? Fazer a do porquê chegamos até o Super Bowl, enfim, porquê ganhamos, fazer coisas positivas, mas te agradeço, Brian, muito obrigado. Vamos ver aí, então, quando a gente contratar um head coach, de repente a gente pode fazer um vídeo falando do próximo coordenador ofensivo, né? E talvez seja um pouco mais divertido aí, um pouco mais de otimismo, porque como eu falei para o Gustavo, eu só estou esperando um motivo para me iludir outra vez. Então, eu estou pronto já para me iludir outra vez. Pois é. Mas obrigado aí, André. Valeuzão. Valeu todo mundo que nos acompanhou também. Você já sabe, acompanha nossas redes sociais aqui no YouTube, se inscreva e ative o sininho aí para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Temos aí o Twitter com a Ana e a Bruna, temos o Instagram com o Felipão lá no comando, página e grupo aí no Facebook, e temos também aí a Twitch, onde você pode ver todas as nossas lives. E para você que gosta bastante do nosso trabalho, entre lá em apoia.se/MaiorRé-Brasil, conheça os programas aí de recompensa que nós temos e torne-se um apoiador do Maior Brasil. Qualquer momento voltaremos, ative o sininho aí para não perder. Muito obrigado pela audiência e valeu!